Olá, boa noite. Estamos de volta, né? Na ocasião passada, fizemos o encerramento da nossa questão das quádricas, né? Fechando aí com o nosso paraboloide hiperbólico, né? E eu deixei que era esse exercício que consta como atividade. De qualquer forma, eu havia falado que a gente ia trabalhar com resolução hoje. E nós vamos resolver alguns aqui. Eu vou começar resolvendo aqui, inicialmente, os ímpares, e ver o que a gente pode fazer quanto aos pares aí, mas, de qualquer forma, eu dou a resposta daqueles que não devem tempo para serem corrigidos. Nosso próximo conteúdo aí diz respeito às equações diferenciais, né? Vamos começar com as equações diferenciais simples e diretas aí, depois passando para separáveis, mas hoje a gente faz o nosso fechamento, né, desse nosso conteúdo aqui. Então, nós vamos fazer uma aula de correção de exercícios, e o nosso número 1 aí, é bom que nós vamos fazer uma revisão aqui, dando um macetezinho também, né? O nosso número 1 aqui, que é essa x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4z ao quadrado igual a 10, né? Aí, o que nós conversamos sobre isso aqui que nos ajuda a fazer a interpretação e verificar qual que é a quádrica em questão aí, né? É trabalhar com as interseções, trabalhar com os traços, né? E a gente já, pelas interseções e pelos traços, nós já temos uma ideia aí de qual que vai ser a quádrica e qual que vai ser, né, a representação gráfica dela. Então, quando a gente começa com as nossas interseções, essa que nós vamos fazer no passo a passo, depois de forma mais dinâmica, nós sabemos que a nossa interseção com o eixo OX, não é isso? Implica em quê? Quando eu quero interseção com o eixo OX? Implica no meu y igual a zero e no meu z igual a zero. Então, nós vamos ter x ao quadrado igual a 10, x igual a mais ou menos raiz de 10, quando y igual a zero e z igual a zero. Bom, interseção com OY. O que implica isso? O x igual a zero, o z igual a zero, e o nosso y da mesma forma, x igual a zero, z igual a zero, mais ou menos raiz de 10. Então, nós vamos ter o nosso mais ou menos raiz de 10 e zero. E a nossa interseção com OZ, que implica o x igual a zero, o y igual a zero, o nosso z vai ficar igual a z ao quadrado igual a 10 sobre 4, ou seja, mais ou menos raiz de 10 sobre 2. Aí. Bom. Feito isso, nós temos traços, né? Os nossos traços, que são os nossos planos coordenados aí. Então, quando eu tenho o nosso traço XY, né? O que é o nosso traço XY? Ele implica em o z igual a zero. Então, quando eu tenho z igual a zero, nós vamos ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 10. Então, no nosso plano xy aí, quando z é igual a zero, isso aqui é uma equação de circunferência. Quando eu pego o nosso traço xz, onde implica o nosso y igual a zero, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter nosso y igual a zero, nós vamos ter x ao quadrado mais 4z ao quadrado igual a 10. Olha, o que é isso aqui? A gente sabe que isso aqui é uma elipse, né? Então, aqui nós temos uma elipse. E aqui, como eu havia falado aqui, né? Seria uma circunferência. Quando eu tenho o nosso traço YZ, onde o nosso x é igual a zero, nós vamos ter o quê? Y ao quadrado mais 4z ao quadrado igual a 10, nós vamos ter também uma elipse. Então, isso aqui vai ser elipsoide, né? Elipse com essa circunferência. Vale lembrar, né,
que é a nossa circunferência, eu posso falar que a minha circunferência é uma elipse com focos coincidentes. Se um foco se aproxima do outro, quanto mais vai se aproximando, mais essa nossa elipse vai tendendo o quê? A uma circunferência. Então, elipse com elipse com elipse, nós temos um elipsoide. Aí um esboço aqui, né? Esse aqui é o mais fácil de fazer. Vamos pensar no seguinte, né? Veja bem, quando eu tenho aqui esse mais ou menos 10, mais ou menos 10, e mais ou menos raiz de 10, raiz de 10, raiz de 10 sobre 2, quem é o nosso menor aqui é exatamente quem? As interseções com o eixo de quem? Com o eixo Z. Então, ela estaria, as interseções têm o mesmo valor aí em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y, mas em relação ao eixo Z, ela seria menor. Então, ela ia ficar mais achatada em relação ao nosso eixo Z aqui, e ela fica parecendo aquela panhoca italiana. Ela ia ficar bem parecida com a panhoca italiana mesmo, que ficaria um estilo bem mais baixo aí. Então, teria o nosso elipsoide aqui que ficou horroroso, mas é o que está saindo aqui agora. Tá? Então, esse nosso aqui. Então, passando uma rápida aqui. X igual a 0, Y igual a 0. Z igual a mais ou menos raiz de 10 sobre 2. Y igual a 0, Z igual a 0. X igual a mais ou menos raiz de 10. X igual a 0, Z igual a 0. Y igual a mais ou menos raiz de 10. Então, estão aí nossas interseções. Os nossos traços. Faço Z igual a 0. X ao quadrado mais Y ao quadrado e uma circunferência. Se eu faço no meu traço XZ, onde eu faço Y igual a 0. X ao quadrado mais 4Z ao quadrado igual a 10. Elipse. Depois, eu faço no meu YZ. O que tem no meu YZ aqui? Que o meu X tem que ser igual a 0. Y ao quadrado mais 4Z ao quadrado igual a 10. De novo, um elipse. Então, elipse com elipse com elipse, nós vamos ter um elipsoide. Bora para o próximo. Então, eu falei que ia fazer os ímpares, hein? Mas passa as respostas dos outros. 9y2 mais z2 igual a 16. Bom, quando a gente pega uma equação para a gente analisar, para a gente avaliar, a primeira coisa que a gente tem que notar, algumas diferenças que temos aí, é a seguinte, né? A ausência de alguma variável. Então, qual que é a ausência, qual a variável ausente? A nossa variável ausente é exatamente quem? O x. E quando nós começamos a trabalhar com essas quadras aí, uma coisa que foi comentada foi exatamente quando existe a ausência de uma variável, é o que a gente fala que essa variável é livre, né? Variável livre. Então, por exemplo, se eu tivesse x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16 no plano xy, isso aqui representaria uma circunferência com centro na origem e raio igual a 4. Mas quando a gente pensa em R3, essa circunferência estaria aqui. Mas como o nosso Z é livre, o que nós temos aqui? Um cilindro circular reto. Então, a ausência da variável aí já é informação boa. Tá? Então, presta atenção numa coisa aqui. Ó. Se o sinal intermediário for um sinal positivo, o que nós temos aqui? Se esse sinal é positivo, isso aí vai estar representando, nesse caso aqui, já está mais manjado do que tudo, uma elipse. Ora, mas acontece que o nosso x, no caso aqui, ele é livre. Então, se eu fosse pensar em termos de... Vamos falar das interseções. Né? Interseção com OX. O que seria interseção com OX? Se o x for 0, mas não tem x aí, o que eu vou pensar em x igual a 0? Não tem. Interseção com y. Então, a gente pensa em interseção com y aqui, eu faço z igual a 0. Olha, se eu faço z igual a 0, né, o que nós vamos ter aqui? Já que meu z é livre, meu x é livre aqui, eu tenho que meu y é igual ao quê? Mais ou menos, né, 4 terços, né? Vai ficar raiz quadrada de 16 sobre 9,
né, igual a 4 terços. Se eu penso no meu z, tá? Se eu penso no meu z, eu vou ter o que aqui? Que o meu z ao quadrado é igual a 16, então z igual a quem? Z igual a mais ou menos 4. Então eu posso pensar nessas minhas interseções aí. Ora, minha interseção com x, o que seria então? Eu teria, se x for 0, o y for 0, o meu z é igual a mais ou menos 4. Se o x for 0, o z for 0, o meu y é igual a mais ou menos 4 terços. Mas onde que estaria localizado isso aqui? Então a gente pensa de uma forma mais simplificada aqui, que é a seguinte, tá? Eu sei que isso aqui vai representar, né? Quando eu penso nisso aqui, isso aqui representa um cilindro, tá? E o formato desse cilindro, quem vai ditar isso aqui, ó, é exatamente quem? Né? As nossas variáveis aqui, o y e o z. Na ausência de x, eu não tenho interseção com quem? Não tenho interseção com x. Então, isso aqui está representando um cilindro elíptico aí, ou simplesmente um cilindro. E quem está mandando nessa nossa história aqui? Quem está mandando essa história é exatamente a variável ausente. A nossa variável ausente aqui seria exatamente quem? Seria exatamente o x, né? Então, esse cilindro, ele está no plano YZ, com o nosso x aqui sendo o quê? O nosso x sendo livre. Então, estaria representando uma coisa nesse formato aí, tá? Porque o nosso eixo radial aqui seria exatamente quem? Seria exatamente o nosso x, né? Se fosse a ausência do y, o eixo radial estaria aqui em y. Se fosse a ausência do z, estaria o quê? Em z. Então, esse cilindro aí é o melhor que a gente tem de avaliar e determinar qual superfície que é, porque na ausência de uma variável aqui, fica muito mais fácil a gente poder avaliar o que está acontecendo aí. Vai para a próxima. Próxima. X igual a y ao quadrado menos z ao quadrado. Bom, essa aqui é aquela um pouco mais trabalhosa, né? Vamos pensar nas interseções. Interseção com a x. Se x for 0, se o y for 0, o z for 0, x igual a 0. Interseção com a y. X for 0.